Agradecendo, então, as palavras do ministro Og, vamos já compor o primeiro painel previsto para amanhã dessa sexta-feira. Gostaria, então, de convidar o moderador do painel número 1, que tem como título Rol da ANS. Ele será presidido, moderado, pelo juiz federal Clênio Schulz, do TRF da 4ª Região. Dr. Clênio é doutor e mestre em Ciência Jurídica, integrante do FONAJUS, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É autor do livro Judicialização da Saúde no Século XXI e coautor do livro Direito à Saúde. Juiz federal em Santa Catarina, ele é também coordenador da pós-graduação em Direito Médico e Saúde Suplementar do Instituto Luiz Mário Moutinho. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Dr. Clênio vai mediar o painel de número 1, que terá também como convidados o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Convidamos também o Dr. Paulo Rebelo, da ANS. E também a doutora Glauci Carvalhal, da CNSEG. Composto, então, o primeiro painel, sob o comando do Dr. Clênio. Alô. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma honra, uma alegria participar desse evento e por isso agradeço imensamente a essa casa, a SMAP, na pessoa do desembargador Jorge Américo, agradecer ao meu querido amigo Luiz Mário Moutinho, enfim, o Instituto, né, aqui representado por Sua Excelência, nosso eterno magistrado, enfim, agora advogado, e dizer que efetivamente discutir esse tema do rol da ANS é algo extremamente relevante para mais de 50 milhões de habitantes do Brasil, usuários, né, de operadores de plano de saúde e da própria para o judiciário, enfim, a ANS, enfim, portanto é importante reunir esses atores aqui para estabelecer um debate honesto e sincero sobre esse tema. Nós teremos então 3 painelistas, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é ministro do Superior Tribunal de Justiça, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui um currículo acadêmico impressionante, com mestrado em Harvard Law School e doutorado pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Antes de ser magistrado, atuou também como advogado, procurador do Estado de São Paulo e conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Além disso, é coordenador científico da pós-graduação do Instituto Luiz Mário Moutinho. Obrigado pela presença, ministro Cueva. Eu vou fazer leitura também do currículo do Dr. Paulo Rebelo. Dr. Paulo Rebelo é graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, tem uma vasta experiência na área da saúde e atua como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a nossa querida colega painelista, a doutora Glauci Carvalhal, diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, é membro do Conselho Deliberativo da Associação Internacional do Direito do Seguro, Seção Brasil, advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Direito Civil Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em Direito do Seguro e Resseguro, pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, nós faremos uma dinâmica de 2 rodadas de intervenções dos nossos 3 painelistas, e eu convido já o Eric para apresentar a primeira pergunta para iniciar o nosso debate desse painel. Por gentileza, Eric. Diz a jurisprudência do STJ. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label
ou utilizado em caráter experimental. Com base nisso, indagamos. Boa parte da judicialização de medicamentos leva em consideração que, havendo registro na Anvisa, é suficiente para autorizar a cobertura. Os planos recusam o pagamento. Nesses casos, qual direito assiste aos consumidores? Bom, afora essa pergunta, enfim, que é uma questão importante, a gente vai começar então com a doutora Glauci para falar um pouco desse cenário da regulação em saúde na perspectiva do rol, do ponto de vista das seguradoras em saúde. Doutora Glauci, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao doutor Luiz Mário Moutinho e pela Escola Judicial de Pernambuco, pelo gentil convite e acolhida. Cumprimentar meus colegas de mesa, ministro Ricardo Vilas Boas Coeva, doutor Clênio, doutor Paulo Rebelo, e a todos os juristas aqui presentes. Eu, vendo essa casa cheia, para a gente conversar sobre saúde suplementar, muito me alegra e estimula, eu que trabalho na diretoria jurídica da CNSEG e da FENA Saúde, e tenho o desafio de lidar com todas essas questões. Acho que a palestra do ministro Og já coloca em perspectiva os desafios que a gente tem ao discutir a judicialização da saúde suplementar. E a minha ideia aqui é realmente, em 5 minutos, passar 5 slides, só para que a gente tenha, pelo menos, digamos assim, a estrada pavimentada para começar os nossos debates. Aqui tem para apertar. É só aguardar aqui o passador. Eric, você pode projetar, por favor, os slides da doutora Glauci? Já está. Bom, eu acho que, antes de mais nada, é discutir um pouco, né, qual é a importância do rol da ANS. Né? Porque será que, nos últimos tempos, a gente tem debatido muito, né, para que serve esse rol, qual é a importância dele, qual é a relação que ele tem com toda essa judicialização. E acho que a gente tem que ter em mente que o rol ele busca, na verdade, essa sistematização de evidências científicas. Né? Há uma lógica ali para reforçar, para confirmar a evidência dos tratamentos, buscando sempre que a gente tenha segurança e efetividade. Avaliar as consequências econômicas. Então, é lógico que quando há uma avaliação da ANS, ela não é feita só com as evidências, mas ela é também feita com custo-efetividade. Né? Os benefícios dessas novas tecnologias. Então, será que um tratamento mais novo, necessariamente, ele tem uma superioridade terapêutica em relação a um tratamento anterior? Será que, de fato, há mais benefício para o paciente, olhando custo-efetividade? E também, toda essa metodologia, e acho que o doutor Paulo vai ter muito mais propriedade que eu para falar, ela é uma metodologia que é reconhecida internacionalmente. O Brasil, na verdade, é um país de vanguarda nessa análise, mas ele segue toda uma lógica, né, que internacionalmente é feita. Eu acho que toda essa análise de judicialização do Brasil, inclusive, ela deve ser vista à luz da experiência internacional para nos aproximar das melhores práticas. E aqui, eu acho que eu sempre gosto de trazer essa linha histórica em relação ao rol de procedimentos da ANS, porque eu acho que ela traduz para a gente tudo o que acontece quando a gente tem uma interferência muito grande do legislativo no judiciário e as consequências que isso pode trazer para a sociedade. Então, acho que eu estou aqui diante de uma plateia de magistrados, de ministros, que todos sabem que a jurisprudência tinha, historicamente, uma avaliação de que o rol de procedimentos ele tinha um caráter de mera referência, ou seja, poderia acontecer coberturas não previstas nesse rol, em que pese tudo que eu esclareci no slide anterior, de ser um processo seguro e eficaz para a sociedade, para o paciente, para as operadoras e para os próprios julgadores, porque, afinal de contas, eles têm um repositório seguro daquilo que deve ou não ser coberto. E também vale ressaltar que esse processo tem uma participação muito ampla da sociedade, ou seja, participantes, representantes dos consumidores, das operadoras, da indústria. Então, é um processo muito democrático, digamos assim. Então, em 2019, a gente tem uma mudança de jurisprudência do STJ, a partir do julgamento de um recurso que teve a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e é uma decisão qualificada que reconhece o rol como taxativo.
qual é o ponto dessa decisão que eu acho que não sei se é de conhecimento de todos? Ele foi um processo em que teve a oportunidade de vários atores, Conselho Federal de Medicina, Anvisa, FenaSaúde, ANS, Senacom, diversos atores tiveram a oportunidade de dar a sua visão sobre a questão do rol de procedimentos. E esse processo foi julgado, reconhecendo, então, que sim, que aquela lista que é feita pela ANS, ela deve ser a referência. Depois disso, nós tivemos um projeto de lei, esse tratando especificamente da incorporação automática dos antineoplásicos orais, que depois de aprovado acabou sendo vetado pelo presidente. E aí nós temos uma lei nova, a 14.307 de 2022, que estruturou melhor o processo do rol de procedimentos, reduziu muito o prazo de incorporação de novas tecnologias e vinculou essa incorporação ao que acontece no ambiente do SUS. Então, realmente foi um processo evolutivo do que já ocorria muito bem, mas que foi modernizado. E aí, em 2022, a gente tem, então, o julgamento pelo STJ, ratificando o entendimento acerca do que foi julgado em 2019, reconhecendo essa taxatividade. Há exceções, eu acho que o ministro Cueva, com certeza, vai abordar também de forma mais pertinente que eu, mas aqui é só para que a gente entenda a linha histórica desse movimento. E logo depois desse julgamento, a gente teve uma série de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, discutindo a Lei 14.307, que foram julgadas todas elas improcedentes, reconhecendo, sim, que o processo do rol era um processo legal e constitucional. E aí nós temos, então, o que o STJ demorou 3 anos para se debruçar, avaliar, aprofundar na temática. A gente tem em 3 meses uma lei aprovada que realmente traz, digamos assim, uma nova abordagem sobre o tema, mas nova mais ou menos. Depois eu vou comentar no próximo slide qual é o nosso entendimento, mas ela, de fato, foi tida ou entendida no primeiro momento como a lei do rol exemplificativo, ou seja, bastava uma receita médica ou uma simples evidência, né, para que tivesse determinadas coberturas. Isso foi algo que nos preocupou muito, mas que nunca nos tirou a certeza de que, sim, o rol é lícito, é legal e é importante para trazer essa segurança para a sociedade. Hoje tramita no Supremo uma ADI em face dessa lei. Me parece que o mais importante do que discutir se essa lei é ou não constitucional é dar uma interpretação conforme todo ordenamento jurídico que trata da matéria dispõe sobre o assunto. E a gente tem, evidentemente, o STJ hoje se debruçando pós-lei 14.454 em relação a como fica, então, a jurisprudência pós essa lei, olhando para os julgamentos que ocorreram em 19 e em 22. E aí, só para comentar um ponto, eu falei que eram 5, estão faltando só 2. A questão dos critérios de excepcionalidade, né? Quando a gente coloca ao lado, né, o que o STJ decidiu, né, acerca de quando, então, é possível que se tenha coberturas fora do que dispõe o rol, será que a Lei 14.454 é tão diferente dessas possibilidades? E a gente, quando olha, a gente percebe que há uma similitude. Por quê? Porque nos parece que quando a Lei 14.454 diz que a cobertura vai existir, com a comprovação de eficácia à luz da ciência de saúde baseadas em evidências e o plano terapêutico, e aí trata também das recomendações da Conitec, ou de órgão de renome internacional, parece que isso tem que ser lido não num ou, mas num e. Até porque ficaria, eu acho que, muito delicado para que apenas um médico, com base na sua convicção, colocasse toda a discussão que é feita de forma estruturada e técnica a respeito desses tratamentos. Então, na nossa visão, essa leitura ela precisa ser uma leitura no e. Isso é óbvio que vai ser objeto de avaliação pelo STJ, pelo Supremo, mas eu estou aqui na posição de fazer a leitura do setor, né? Então, essa é um ponto, a forma como nós interpretamos essa questão. E eu também trouxe aqui, será que isso acontece só no Brasil? Né? Será que essa questão de rol, medicina baseada em evidências, é alguma coisa só brasileira? E a gente percebe que não. Então, eu trouxe alguns exemplos onde a gente olha Inglaterra, Escócia, Itália, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, Coreia do Sul, Japão,
estou fazendo questão de ler para que os senhores tenham realmente aqui na fala o quanto os outros países, Austrália, Canadá, México, Colômbia, Argentina e Estados Unidos, também utilizam mecanismos de avaliação de tecnologia para subsidiar essa decisão de incorporar ou não, de excluir ou não determinada tecnologia. Porque, no limite, senhores, os recursos são finitos e nós precisamos, como sociedade, decidir aonde nós queremos. São decisões difíceis e eu não tenho aqui a pretensão de que levar aqui essa discussão, simplificar essa discussão, mas com certeza a gente precisa ter uma luz no sentido de que essas escolhas difíceis passam por reflexo para toda a mutualidade. Não vamos esquecer que o produto de seguro, o produto que as operadoras de saúde oferecem, é um produto de um fundo comum, onde várias pessoas se cotizam para que algumas coberturas estejam previstas ali. E à medida que a gente amplia isso, sem previsão contratual, sem cálculo atuarial, eu vou ter consequência para toda essa massa de segurados. E, por fim, o que me parece é que a gente tem que olhar a questão da importância da natureza evolutiva do rol. A verdade, eu acho que se perdeu muito tempo entre esse entendimento do rol ser taxativo ou ser exemplificativo. O rol ele é evolutivo, porque a cada momento novos tratamentos, novos procedimentos são submetidos à ANS e a ANS faz essa avaliação. Então, o que eu trouxe aqui, são 6 pontos, mas se vou passar bem rápido para já passar a palavra e respeitar o tempo, o rol ele é importante porque ele converte incertezas em riscos minimamente previsíveis, calculáveis e administráveis. E aí não tem como nós nos enganarmos, qualquer serviço privado ele tem que ser feito com previsibilidade. Ele concilia esse reconhecimento técnico com a viabilidade econômica, porque qualquer negócio precisa ser viável economicamente. Estamos falando de saúde, de dignidade da pessoa humana, mas é preciso se conseguir sustentar esse sistema. Eu acho que isso reduz condutas oportunistas também, tanto de beneficiários quanto de prestadores. Por que isso? Porque você tem uma referência para que se verifique, para que se olhe tecnicamente. Eu acho que atenua, sim, a sobreutilização dos serviços médicos e a própria prescrição também. Simplifica a escolha do consumidor, porque ele tem uma lista, um rol, algo que ele confie, e promove, na minha visão, a segurança e a proteção do paciente, porque o paciente deixa de ser alvo de prescrições experimentais que podem pôr em risco a sua vida, a sua saúde. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Perdoe-me se eu acabei me estendendo, mas aqui dentro da proposta. Obrigado, doutora Glauci, que fez um verdadeiro overview aqui, um panorama evolutivo da perspectiva legislativa e jurisprudencial sobre o rol. E ajudou bastante a introdução do debate. Obrigado, doutora Glauci. E agora, então, nós vamos ouvir o doutor Paulo Rebelo, que é o atual diretor-presidente da agência reguladora. E, doutor Paulo, se puder, então, falar um pouco do atual cenário, como é, na perspectiva da ANS, a importância do rol e a dinâmica hoje de atualização do rol para esclarecer para a nossa audiência. Obrigado pela presença. Ok, obrigado. Queria primeiro agradecer o convite da Escola de Magistratura de Pernambuco, agradecer o doutor Luiz Mário. É um prazer estar aqui, voltar, como sou pernambucano, voltar para minha casa também. Estou muito tempo fora, mas é sempre um prazer voltar para casa. Cumprimentar o ministro Og, cumprimentar o ministro Paulo, cumprimentar o ministro Cueva, Clênio, Glauci. Bom, primeiro eu queria afirmar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem competência legal para fazer a avaliação das tecnologias que são incorporadas e que são disponíveis para todos os beneficiários do plano de saúde. É bom lembrar, ministro Cueva, que o rol de procedimentos em eventos de saúde, na verdade, veio para afirmar os direitos dos beneficiários do setor de saúde suplementar. Quem não se lembra, obviamente, antes da lei da 9656, nós tínhamos um setor que tinha quase 30 milhões de beneficiários, sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de premissas para ser apresentadas no mercado, funcionava através de autorregulação e da judicialização. Então, a Lei 9656, que demorou 10 anos
para ser editada, uma vez que veio, ela emerge do Congresso Nacional, que veio depois da Constituição de 88, passou 10 anos sendo discutida, inclusive sob sua forte influência do Código de Defesa do Consumidor, e se for compararmos com relação ao Sistema Único de Saúde da Lei 80/90, foram 2 anos que essa lei veio ser editada, enquanto na saúde suplementar demorou 10 anos. Então, o rol de procedimentos em eventos em saúde veio para afirmar os direitos dos beneficiários naquela época, porque nós não tínhamos nenhuma regra. Quem não se lembra ou já ouviu falar em que você, uma vez internado com 3 dias de internação, ou apresentava um cheque calção, ou teria que sair do hospital. Então, essa foi a evolução, esse foi o grande ganho dos beneficiários do setor de saúde suplementar. E a agência vem nesse processo evolutivo há muito tempo, e aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, que antes nós tínhamos um prazo de incorporação de tecnologia de quase 2 anos. Esse prazo foi reduzido a ponto que hoje nós temos o menor prazo de incorporação do mundo, um dos menores prazos de incorporação do mundo, ou seja, são 120 dias mais 60, quando a gente quer incorporar o antineoplásico oral. E todo e qualquer outro procedimento, nós temos um prazo de 180 mais 90. Além disso, hoje, em razão da alteração legislativa, que já foi mencionado por Glaucio, através da Lei 14.307, uma vez incorporado na Conitec, ele automaticamente incorpora no setor de saúde suplementar num prazo de 60 dias, quando nem esse prazo o Sistema Único de Saúde tem. A Conitec, quem não sabe, é o órgão, o comitê responsável por incorporações de tecnologias junto ao Sistema Único de Saúde. Então, veja de que forma nós estamos colocando no mercado essa questão da incorporação de tecnologia. Houve essa evolução tremenda, a discussão sobre o rol ser taxativo, o rol exemplificativo. Ao nosso ver, o rol é um rol dinâmico, e digo, demonstrando os números, uma vez que apenas em 2022 nós incorporamos 60 novas tecnologias ao rol de procedimentos em eventos em saúde. Em 2023 foram 31 novas tecnologias que foram incorporadas dentro do rol de procedimentos em eventos em saúde. Esse ano nós já incorporamos 4. Então, não há que se falar em rol exemplificativo, não há que só falar em rol taxativo, uma vez que a agência incorpora todas essas tecnologias ano após ano. São mais de 3.300 itens incluídos dentro desse rol de procedimentos em eventos. Todas as doenças catalogadas pela Classificação Internacional de Doenças estão inseridas dentro desse rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a dúvida e o questionamento é: por que judicializar? Por que procurar outras formas, se não a quem tem interesse de ter aquilo inserido dentro do rol, por que não submeter à agência? Uma vez que hoje você tem um interesse individual quando você recorre à justiça, em detrimento de um interesse coletivo, uma vez que aquilo que é incorporado pela agência alcançará a todos os beneficiários da saúde suplementar. Então, é uma dúvida que se tem, e assim, a gente precisa debater para ver de que forma a gente consegue evoluir nesse processo. É um processo amplamente participativo. Hoje, você submetendo, a qualquer dia, você só pode submeter uma proposta de atualização do rol. Qualquer cidadão, desde 2021, quando houve a alteração da RN 470, pode submeter uma proposta de incorporação no rol, e tem esse prazo de 180 dias mais 90 para ser analisado pela agência. Uma vez apresentado, visto a elegibilidade, passa para um conselho, que é o COSAúde, que é formado por mais de 50 instituições, pessoas relacionadas à indústria, os prestadores de serviço, as operadoras, os conselhos de classe, defesa do consumidor. Todos eles fazem parte, participam de um debate quando vão analisar uma tecnologia a ser incorporada. Uma vez aprovada aquela tecnologia, segue para o fluxo para ser incorporado através da diretoria colegiada, e quando ela não é aprovada por esse comitê, abre-se espaço, abre a necessidade de fazer uma participação social, ou seja, em que, novamente, todo mundo pode apresentar suas contribuições para novamente voltar para a agência. Então, é um processo amplo, um processo dinâmico, um processo que traz segurança, traz garantia ao beneficiário. E quanto à pergunta, quando fala da recusa, a agência, obviamente, em razão da lei,
só pode ofertar às operadoras de plano de saúde aqueles medicamentos que foram incorporados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há um texto legal, o artigo 10º da Lei 9656, inciso 1º, em que ele veda a questão relacionadas a qualquer tipo de tratamento ou procedimentos que são experimentais, o falar do off-label. Então, não há que se falar em direito a ser ofertado a esse beneficiário, se na própria lei fala que não pode qualquer tipo de medicamento off-label ser ofertado a esse beneficiário. Então, tem que se entender também, só para concluir, Toclênio, com relação à Anvisa, nós temos um processo de trabalho que difere da Anvisa. A Anvisa tem um processo voltado para a questão de vigilância sanitária, um processo que apenas faz o registro e análise da segurança daquele medicamento. Depois, esse processo precisa ser submetido à agência para que todos os outros aspectos, como a doutora Glaucia colocou aqui, sejam observados e sejam incluídos para todos os beneficiários da saúde suplementar. Então, são essas as minhas colocações iniciais e me coloco à disposição. Obrigado, doutor Paulo. Acho que 2 aspectos merecem um rápido comentário. Uma, a transparência, né, no que diz respeito à atualização do rol, e a celeridade, a dinamicidade que se estabeleceu nessa atualização. E aí eu acho que isso demonstra, né, a importância da repercussão da própria jurisprudência, da leitura jurisprudencial agora sobre esse novo cenário. E é isso que eu convido, então, o nosso ministro Ricardo Cueva para falar um pouco sobre essa perspectiva, e a experiência do ministro Cueva do ponto de vista regulatório vai além da área da saúde, porque teve uma atuação no CAD e, portanto, Sua Excelência é uma autoridade nesse tema. E obrigado, ministro, pela sua presença, e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero saudar inicialmente o Luiz Mário, diretor da Escola da Magistratura de Pernambuco também, que nos recebeu aqui com tanta fidalguia nessa belíssima escola, talvez uma das mais bonitas, né, do Brasil. Saúdo também os meus colegas, o ministro Og, o ministro Moura, o ministro Mauro, os companheiros de painel, o doutor Clênio, o doutor Paulo Ribeiro, doutora Glaucia. Eu quero começar fazendo uma pequena propaganda. O doutor Clênio ele é o relator num painel que eu tenho a honra de presidir na primeira jornada de direito à saúde no Conselho da Justiça Federal. O Fonajus no CNJ já realizava jornadas com muito sucesso, já fez 6, né, que produziram vários enunciados que tem uma eficácia persuasiva na jurisprudência dos tribunais. Eu mesmo, em meu voto, nesses casos relatados agora pela Glaucia, cito o enunciado 109 de uma dessas jornadas. Então, eu quero acreditar que essa jornada agora, no âmbito do Conselho da Justiça Federal, graças ao apoio do ministro Og, terá uma importância histórica. Elas se realizarão no dia 13 e 14 de junho e o prazo fatal para a entrega de propostas e enunciados é segunda-feira, dia 8. Então, convido e conclamo a todos aqui que se interessem para apresentar enunciados. Isso pode ser feito no site do CJF. Cada CPF pode apresentar 3 propostas. É muito importante que haja um número significativo de propostas diversificadas para que a qualidade final da jornada seja correspondente, né, a essa diversidade e quantidade que gerarão, então, enunciados mais eficazes. Eu quero falar um pouquinho, então, sobre o julgado na segunda sessão, em agosto de 2022, pouco tempo antes da Lei 14.454, nós julgamos 2 embargos de divergência de relatoria do ministro Salomão que puseram fim a um dilema, a uma dicotomia, uma certa oposição aparente que havia entre as 2 turmas que compõem a segunda sessão de Direito Privado do STJ. Eu e o ministro Moura integramos a terceira turma, o ministro Salomão, o ministro Isabel e vários outros colegas, a 4ª turma. Nós, na terceira turma, tínhamos o entendimento de que o rol era meramente exemplificativo,
ao passo que a quarta turma pendia para taxatividade. Mas, na verdade, como se demonstrou muito bem naqueles embargos de divergência, esses rótulos já tinham perdido completamente o sentido. Até porque, meses antes desse julgado dos embargos de divergência, nós já tínhamos tido a oportunidade de manter um diálogo institucional muito fecundo com a ANS, que demonstrou em detalhe a dinâmica de atualização do rol, que passava naquele instante por uma modificação profunda, né? Como bem disse agora o doutor Paulo, na verdade, até 2021, o rol era atualizado anualmente, havia uma demora substancial na atualização, o que levava a casos trágicos como esses relatados pelo ministro Og, né? Agora em relação ao medicamento Zolgensma. Ele veio a ser incorporado ao rol depois. Toda essa tragédia, esse sentimento de estar próximo de Deus ou de ser o próprio demiurgo ali que concedia a vida a alguém, ele já teria desaparecido porque ele foi incorporado ao rol. Mas por quê? Porque a atualização passou a ser semestral e de modo contínuo, sem aqueles gaps, aqueles atrasos burocráticos que ocorriam antes. Então, provavelmente hoje nós estamos na vanguarda, né? Os prazos são muito exíguos e eles têm sido cumpridos e a atualização é realmente feita de maneira muito célere. Isso, obviamente, acabou influenciando a decisão da segunda sessão, que, no fim, ela se reproduziu, se refletiu, ela se mimetizou, de algum modo, na Lei 14.454. Não que tenha havido essa intenção do legislador, mas houve, sim, um verdadeiro processo de convergência evolutiva, como bem disse a doutora Glaucia. Na verdade, nós temos, no Brasil, um corpo de jurisprudência sobre a judicialização da saúde pública e suplementar que é ímpar no mundo, que faz com que haja uma preocupação com a racionalidade do sistema. O juiz, em princípio, é claro, não tem condição de fazer uma avaliação técnica da necessidade ou não, da urgência ou não, da concessão de uma terapia ou de um medicamento. Ele tem que se valer para isso da medicina baseada em evidências, e é isso, basicamente, que se preconiza tanto na decisão do STJ da segunda sessão, quanto na legislação. E é isso que ficou também muito bem consagrado na decisão liminar que o ministro Barroso, em novembro de 2022, portanto, poucos meses depois da nossa decisão da segunda sessão e pouco tempo depois da lei, se pronunciou em 3 ações diretas de inconstitucionalidade e 2 ADPFs, da qual ele é relator. A lei é um marco, ela não significa uma adesão a nenhum desses rótulos da taxatividade mitigada ou da exemplificatividade controlada. Na verdade, é uma adesão a racionalidade nessas decisões difíceis que o judiciário tem que tomar, e a própria, como também bem dito, a própria conjunção ou, né, que é usada na lei, ela não pode ser entendida como uma abdicação da racionalidade ou da cientificidade da decisão judicial. Ao contrário, ela tem que ser lida como uma conjunção aditiva e que, na verdade, se dá ao legislador uma certa discricionalidade, mas não fora de balizas de racionalidade. A lei já tem sido... Houve um debate também inicial sobre a eficácia temporal da lei, se ela devia ser aplicada retroativamente ou não. Obviamente que não. E nós já, no âmbito da terceira turma, temos decisões recentes sobre a aplicabilidade da Lei 14.454, com eficácia ex nunc, né? Ou seja, a partir da sua vigência. Eram essas as primeiras observações que eu teria. Obrigado.
Obrigado, ministro Cueva. E o ministro traz aqui, eu acho que essa perspectiva, a importância de nós compreendermos, né, essa maturação jurisprudencial do STJ, mas em especial esse destaque que o ministro trouxe da decisão do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 7088, em que o Supremo, não apenas a liminar, mas o plenário do Supremo declara constitucional o procedimento de revisão mencionado pelo Dr. Paulo por parte da ANS. E, basicamente, o Supremo chancela essa ideia de que, além de evidências científicas, é necessária avaliação econômica e análise de impacto atuarial também para fazer a atualização do rol. Então, esses 3 requisitos eles passam a ser uma determinação do Supremo, porque a decisão tem força vinculante na perspectiva do sistema de justiça para a magistratura brasileira. Tamanha a importância dessa decisão, não apenas para o Supremo, mas para todo o sistema de justiça. E isso leva, inclusive, a deixar mais fácil, né, a resposta à primeira pergunta que foi trazida, enfim, pela Mônica, e já foi, de certa forma, esclarecida, mas é importante que se ressalte esse modelo bifásico de avaliação de tecnologia. Se tem, num primeiro momento, a análise de segurança feita pela Anvisa e, num segundo momento, a análise de avaliação de tecnologia em que são observados esses 3 requisitos, portanto, chancelados pelo Supremo: evidência científica, avaliação econômica e também o impacto atuarial aí específico na saúde suplementar. Eu vou pedir, então, agora para o Eric para colocar a segunda pergunta, por favor, e a gente caminhar para a parte final do nosso painel. Por favor, Eric. O argumento mais comum das decisões judiciais é: conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao médico ou profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade do paciente. Sendo o médico a pessoa habilitada a declarar o melhor tratamento para o paciente, como pode o juiz deixar de conceder liminar diante de conflito entre médico e plano de saúde? Bom, essa pergunta que foi trazida pela audiência destaca um ponto interessante do cenário da judicialização da saúde suplementar, que é a influência e o poder do médico prescritor. Então, isso é a base para a gente iniciar essa segunda rodada, e mais rápida agora, de conversa, para verificar para a doutora, do ponto de vista do cenário de regulação, doutora Glaucia, qual que é essa perspectiva? Qual que é o cenário, a perspectiva de futuro, considerando o ponto de vista de regulação, que foi mencionado agora, a judicialização, mas em especial a sustentabilidade. Doutora Glaucia, por favor. Eu acho que a pergunta é bastante interessante, porque acho que há uma falsa noção de que se coloca em xeque essa questão da autonomia médica quando nós imaginamos toda a sistemática do rol. Na verdade, o médico ele tem a sua autonomia, como foi posto aqui pela pergunta, mas acontece que essa autonomia tem que ser olhada dentro do sistema. Então, se o cidadão tem plano de saúde, assinou um contrato onde há uma vinculação ao rol de procedimentos da ANS. Então, aquele cidadão, ao ter uma prescrição médica não prevista no rol, caso ele deseje o tratamento que o seu médico prescreveu, ele vai poder arcar com o custo desse medicamento. Esse é o ponto. Acho que agora é evidente que, muitas vezes, um único médico... Normalmente, como é que nós nos sentimos mais seguros? Escutando mais de um profissional. Normalmente. Deixa eu escutar para ver um outro, se ele acha a mesma coisa ou não. Então, eu acho que isso tudo tem que estar dentro dessa sistemática, mas eu volto a reafirmar. Não se coloca em xeque, eu acho que a gente tem muitos médicos aqui também, essa autonomia médica, que é natural da profissão. Agora, ela tem que ser vista dentro dessa sistemática para aqueles que têm plano de saúde. E o ponto que você coloca no final da pergunta em relação à sustentabilidade, essa é a linha da sustentabilidade. Porque se eu tiver que fazer uma cobertura sem avaliação de tecnologia em saúde, sem vinculação ao procedimento, de forma ampla e restrita, não prevista nos contratos, eu realmente atinjo o principal pilar de um sistema de saúde suplementar, que é a sua sustentabilidade. Então, são escolhas difíceis, sim, mas elas têm que ser vistas dentro de um contexto. E aí eu volto para um ponto que eu falei lá na apresentação, que é o seguinte, e isso é importante, o Brasil não está com esse procedimento de forma única, descolada do mundo. Isso é discutido no mundo todo. O mundo todo discute incorporação de novas tecnologias e a necessidade de uma avaliação técnica precisa para que os planos de saúde sejam sustentáveis.
Acho que esse é o ponto que eu queria comentar. Obrigada. Obrigado, doutora Glauci. Do ponto de vista da ANS, doutor Paulo, o que se pode projetar nessa perspectiva, né? O que se precisa melhorar do ponto de vista regulatório, considerando esses aspectos, né? Um alto número de processos judiciais envolvendo não apenas o rol, mas uma série de aspectos, né? Do cenário da saúde suplementar. Esse ponto aliado à ideia de sustentabilidade, que é uma perspectiva importante não apenas para as operadoras, mas também para o usuário, que dá uma segurança para o usuário no sentido de uma permanência, uma durabilidade do seu plano de saúde. Enfim, doutor Paulo, por favor. Muito claro, boa pergunta. Na verdade, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo, obviamente, do judiciário, do legislativo, para que a gente tenha o mesmo grau de entendimento e de conhecimento daquilo que a regulação faz. Então, o primeiro ponto, eu acho que o princípio da deferência, obviamente, tem que ser observado, uma vez que nós temos uma agência, e o Estado brasileiro decidiu isso, ou seja, deixar de uma lógica de ter um Estado interventor para ter um Estado regulador, e estabeleceu 11 agências reguladoras no país, uma delas, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que seu corpo técnico respira e vive a regulação do setor de saúde suplementar por dia. Então, eu acho que a gente pode, cada vez mais, estar próximo do judiciário, estar próximo do legislativo, para que a gente tenha um compartilhamento das informações para as decisões que sejam tomadas, sejam consideradas e sejam observadas um todo. Obviamente, quando você observa única e exclusivamente a questão do direito, o direito social, que é muito observado, mas você tem, dentro do setor de saúde suplementar, você tem uma lógica de um direito contratual, que precisa ser observado, precisa ser visto, sob pena de você cometer algumas injustiças, vamos dizer assim, de situações em que aquele que pagou por um determinado plano, pagou sabendo que ele poderia ter aquele direito, se depara de uma situação ou outra, porque, enfim, alguma situação que uma liminar foi concedida para conceder a possibilidade de sentar ou ficar no leito, e que só tinha um único leito naquele hospital, e aquela pessoa não pôde ser atendida em razão de uma situação ou outra. Então, eu acho que assim, sentar à mesa, dialogar, tentar o olhar mais holístico do setor como um todo. Nós temos alguns instrumentos e ferramentas que podem, obviamente, eliminar essas assimetrias de informação. O próprio NatJus é um elemento importante para as decisões dos magistrados em situações que são postas à sua mesa. Temos os comitês estaduais, tem a própria agência que pode ajudar e subsidiar essas informações. Então, eu acho que de fato, a gente precisa implementar todas essas situações para que situações como essa sejam reduzidas, porque, de fato, há uma hiperjudicialização. Na lógica nossa, no nosso olhar, também nós temos um número elevado de reclamações relacionadas a essa questão de cobertura. Para que se tenha uma ideia, em 2021 nós tivemos 190 mil reclamações, sendo elas 70% relacionado à questão de cobertura. Em 2022 nós tivemos 240 mil reclamações, exatamente no ano em que houve aquela alteração legislativa, a 14.454, daquela discussão com relação ao rol, que acabou sendo dando muita visibilidade, tendo inclusive no STJ perdido apenas no caso do Robinho e do presidente Lula, né? O rol da ANS foi um dos mais assistidos. Enfim, em 2023 nós tivemos quase 300 mil reclamações, e dessas reclamações, 83% são relacionadas à questão de cobertura. Então, acho que a gente precisa, de fato, sentar na mesa para tentar ver de que forma a gente consegue resolver essa questão. Excelente. Obrigado, doutor Paulo. Ministro Cueva, considerada a sua experiência, enfim, já de longa data na saúde suplementar, o que se pode prever ou antever com essa fala da doutora Glauci, do doutor Paulo Rebelo, enfim, na perspectiva da jurisprudência? Eu acho que a sua fala inicial já indica, enfim, né, essa maturação, né? Mas, enfim, o que se pode pensar, né? Sua Excelência até já mencionou da jornada da saúde, né, do Conselho da Justiça Federal. Acho que existem estratégias, né, que o próprio STJ pode fomentar para permitir essa sustentabilidade, um equilíbrio e segurança jurídica nessa perspectiva da saúde suplementar. A palavra é sua para considerações finais, então, ministro Cueva, por favor. Eu gostaria de ter uma palavra otimista em linha com o que eu falei antes. Nós estamos numa linha evolutiva, temos amadurecido, temos criado um diálogo institucional com as agências, contamos com também a evolução delas no que tange a
ao processo administrativo sancionador das entidades reguladas, né? Acho que muito do que nós vivemos na segunda sessão em relação a demandas, não apenas no setor de saúde, no setor bancário, telefonia e tal, decorre de uma certa omissão, talvez se possa dizer, das agências, ou de uma insuficiente evolução institucional das agências para punir aquelas entidades reguladas recalcitrantes. Acho que muitas das ações judiciais que a gente recebe poderiam ser evitadas caso as agências tivessem mais dente, né, para usar uma expressão que os americanos usam. É preciso que a agência vá atrás, ela tem competência na lei para exercer esse controle mais eficaz, e muitas vezes não faz, o que é compreensível. A agência e o Banco Central talvez seja a mais antiga delas, ele tem basicamente duas missões, né? Uma é uma missão prudencial, manter a rigidez do sistema, e a outra é também essa competência que é quase residual, que tem um caráter punitivo, sancionatório. Agora, as reclamações que elogiou o doutor Paulo talvez possam ter um outro rito, um rito que conclua de maneira mais eficaz, tanto do ponto de vista do beneficiário quanto das entidades reguladas. A agência talvez possa encaminhar uma solução, ou talvez o judiciário, em conjunto com a agência, possa criar um mecanismo de resolução de conflitos pré-judicial, né, que prescinda de uma judicialização. Mas, como eu dizia, eu gostaria de ser otimista quanto à linha evolutiva, mas acho que o ministro Og já apontou bem. Demora 5 anos, no mínimo, para um recurso repetitivo ter eficácia no Brasil. Um recurso vinculante, que já existe no sistema antes mesmo da reforma de 2015. Nós já temos mais de 1.000 enunciados no STJ, e, mesmo assim, o número de recursos especiais continua a aumentar assustadoramente, e a judicialização continua a subir também em todas as áreas, não só na saúde. Eu não entendo por que acontece isso, é difícil entender. Mas na área da saúde suplementar, enfim, esses avanços são notáveis. A decisão da segunda sessão me parece que ela é totalmente convergente com a prática da ANS, com a qual nós temos esse diálogo institucional e a qual nós prestamos deferência, né? Nós observamos o princípio da deferência em relação às agências reguladoras de um modo geral, por entender que elas têm a competência legislativa para definir tecnicamente qual a melhor solução naquele campo de ação que é designado na lei, e não ousamos invadi-lo. E em relação à ANS, nós observamos isso com raríssimas ocasiões em que há um controle de legalidade de atos infralegais. Mas esse diálogo ele é muito importante, portanto, me parece que há convergência quanto à prática da ANS, quanto à nossa jurisprudência, quanto à lei 14.454, que não aderiu a nenhum dos campos daquele antigo debate que já é superado, e o Supremo me parece que também já adotou essa lógica de que não é possível abrir mão da racionalidade e da cientificidade nas decisões judiciais. Era isso, obrigado. Obrigado, ministro Ricardo Cueva. E eu acho que, para resumir um pouco desse painel, né, e aliado à última pergunta que foi feita, tem uma frase que materializa e resume muito bem toda essa discussão, né, no sentido de que prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Isso significa o quê? Que nós precisamos não apenas desses instrumentos já existentes, que é a junta médica, enfim, outros instrumentos já previstos no nosso modelo regulatório, mas esses diálogos institucionais apontados aqui por todos os nossos 3 painelistas. Por isso, acho que nessa perspectiva nós podemos concluir que, além do direito fundamental à saúde, existe também o direito fundamental à boa regulação em saúde. E é isso que nós precisamos perseguir. Então, agradeço a doutora Glauce, agradeço ao doutor Paulo Rebelo, ministro Cueva, e agradeço a essa audiência, que hoje é uma audiência muito feliz, porque dificilmente se consegue reunir uma presença qualitativa da Corte Cidadã num Estado. Então, saúdo aqui o ministro Og, o ministro Paulo Moura, o ministro Schietti, que está conosco agora, o ministro Campbell, e também o ministro
Ministro Cueva, obrigado pela presença e encerro esse painel e devolvo a palavra à Mônica. Muito obrigado, um bom dia a todos.